pois é um programa que foi feito realmente para motorista por aplicativos. É como eu costumo dizer, viu, ô Reis, nós não somos radialistas, nós não somos jornalistas, apenas nós temos a boa vontade, né, de lutar, o desejo de lutar a favor desse segmento tão valioso que veio para ficar. Reis, bom dia, meu amigo, muito obrigado pela sua presença e eu quero começar, né, esse bom dia com você falando o seguinte: o que é liberdade de expressão? É um direito absoluto ou é um exercício absoluto de direito? Bom dia, meu nobre amigo, grande motorista por aplicativo, um grande conhecedor da lei. Direto de São Paulo aí pra gente. Bom dia a todos que estão assistindo. Bom, primeiro que nenhum direito é absoluto, né? A liberdade de expressão, ela é prevista na nossa Constituição, lá no artigo 5º, mas ela veda o anonimato também. Então, na verdade, a liberdade de expressão, ela é envolta de responsabilidades. Todo direito é envolto de responsabilidades, né? Se a liberdade de expressão, ou seja, você pudesse falar o que você quisesse, quando quisesse, da forma que quisesse, não existiria dentro do Código Penal os crimes de difamação, calúnia e injúria, que são crimes contra a honra. Então, nenhum direito é absoluto, e nem mesmo da liberdade de expressão, né? Então, na verdade, o que existe é uma desconsideração da responsabilidade, onde a pessoa quer cometer um ataque à honra de alguém, e aí se vale da expressão, liberdade de expressão, para poder fazer isso, né? Então, na verdade, não existe um direito absoluto. Entretanto, o exercício absoluto do direito é você saber as diferenças e saber usar o seu direito, exercer o seu direito na plenitude, né? Ou seja, saber que você pode sim expressar uma opinião, mas que ao mesmo tempo existe uma responsabilidade. Então, se você tem uma opinião que ela é preconceituosa, que ela é tipificada como crime, enquanto você não der publicidade a ela, não existe não ocorreu nada de errado. A partir do momento que você expõe ela, e ela já existe a tipificação de que é ilícita, né? Ou seja, de que é errado, você está cometendo crime. Então, existe uma diferença entre você ter uma opinião e você dar publicidade à sua opinião, né? Grande conhecedor. E se ainda assim você tem uma opinião que você vê que a própria lei diz que é errada essa opinião e você não muda, o problema não é a lei, o problema é você. Bom dia, Paulo. Como é que vai, Paulo Reis? Tudo bem? Paulo, eu queria primeiramente agradecer aí a sua participação no nosso programa, né? E agradecer também a sua atitude de aceitar entrar no nosso grupo de liderança e ter participação efetiva como você teve ontem da nossa reunião. E eu queria aproveitar e já perguntar para você a respeito da reunião de ontem, que falamos muito sobre isso. Queria que você desse aí um breve relato, aí, um resuminho sobre a Lei 13.640 e de que forma nós vamos criar as pedrinhas aí para a gente poder seguir na nossa meta de uma regulamentação nacional. Bom, vamos lá. A Lei 13.640, primeiro que ela não é uma lei avulsa, né, independente dentro de todo o conjunto de leis do país. Na verdade, a Lei 13.640, ela faz uma alteração, né, uma inserção de texto dentro da Lei 12.587 de 2012, que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana, né? Então, como é uma lei que determina as políticas nacionais de mobilidade urbana, ela tem certos limites, né, que tem que ser respeitados. Então, a Política Nacional de Mobilidade Urbana visa proporcionar e elencar e classificar quais são os modais que o cidadão pode utilizar para se mover dentro do perímetro urbano das cidades ou dentro do território nacional. Então, não cabe dentro da Política Nacional de Mobilidade Urbana, por exemplo, a regulamentação da profissão de motorista de aplicativo,
mas cabe a regulação da atividade econômica de transporte por aplicativo, que é o que foi feito, né? Agora, para regulamentar a profissão, tem que se fazer um projeto de lei independente, né? Que já tem que se fazer um projeto de lei independente para a criação da profissão, com as especificidades da profissão. O que nós vamos elencar como direitos, o que nós vamos elencar como responsabilidades, o que nós vamos elencar como obrigações, né? Para qualificar o profissional motorista de aplicativo. Já existe. Aqui é Paulo Ximenes. Ontem não estive presente, estava dirigindo São Paulo para São José dos Campos, depois de mais de 6 horas de reunião lá. Mas isso vai se tornar uma nova lei, que vai revogar ou vai chamar essas outras duas. Opa, deu um probleminha aí. E já tem aí, então, a previsão? Você acha que já tem um encaminhamento disso ou nós que vamos ter que fazer isso agora? E até quando há possibilidade de lançar uma nova lei lá no Congresso? Porque o ano que vem é um ano de mais votado. Bom, vamos lá. A regulamentação, a criação da profissão exige uma lei isolada, específica, né, sem vínculo com outras, tá? Então, esse primeiro passo a gente já deu, conseguimos protocolar em Brasília, com apoio de alguns deputados, um projeto de lei que cria a profissão de motorista de aplicativo. Existem outros 9 projetos que atuam em cima da relação entre o motorista e as plataformas, tá? Mas especificamente para a criação da profissão, nós já temos um projeto de lei lá, tá? Com relação a prazo, Brasília é uma caixinha de surpresa, né? A gente não pode falar que dá para fazer em um mês, em um ano ou em uma década, né? Mas esse ano aqui a gente tem aí, acredito que mais 20, 40 dias desse ano aqui, antes do recesso. Aí ano que vem a gente vai ter aproximadamente uns 6 meses, uns 5 meses para poder trabalhar e tentar colocar pelo menos em primeira votação a criação da profissão. Aí depois tem o recesso de eleições, que na verdade não é um recesso branco, né? Porque os parlamentares diminuem o ritmo de trabalho para poder participar das eleições. Então, o número de votações cai, o número de atividade parlamentar cai bastante, né? Mas então eu estou considerando 5 meses no ano que vem para a gente pelo menos conseguir colocar em primeira votação. Ô Reis, você me permite aqui, né, nossa audiência aqui, mandar um bom dia aqui ao meu amigo Luiz Viana, motorista por aplicativos, aqui de São José dos Campos, e ele falou aqui que ele deixou de rodar em São José dos Campos para rodar em São Paulo. Não dá nem para pagar as contas aqui em São José dos Campos. No GRU tem mais de 15 de São José. Ou seja, também tem bastante motoristas que estão migrando para grandes capitais, porque infelizmente, né, no interior, em algumas cidades que são pequenas, não está dando nem para fazer como a gente diz, né, pro fumo, né? Então, assim, infelizmente, desde quando os aplicativos vieram para o nosso país, nós não tivemos um aumento na nossa tarifa. Você que sempre trabalhou em São Paulo, é da capital, né, um motorista de aplicativos com mais de 40 mil corridas, né? Conta um pouquinho aí a sua história pra gente aí, né? Porque é importante o motorista saber que você, com toda essa experiência, tanto na prática, tanto em campo, como no conhecimento da lei também, né? E você continua aí perseverando na luta a favor desse segmento. Vamos lá, na verdade, além da gente não ter reajuste nenhum, nós tivemos duas reduções, né? Verdade. Uma em 2016 e uma em 2018, né? E a mudança da forma também, né? Antes as plataformas cobravam um percentual sobre as corridas, depois elas passaram a prefixar o valor pago por quilômetro e por minuto para o motorista, sobre a alegação de que o motorista ia ganhar mais.
na verdade, elas se valem do poder econômico delas, né? Elas abusam do poder econômico delas e da fragilidade do motorista, principalmente da falta de união do motorista. Por quê? Não é que não exista vontade de união dos motoristas. Na verdade, a rotatividade de pessoas que entram e saem dos aplicativos é tão grande que não dá tempo de fixar uma memória coletiva de luta por alguma mudança, por alguma melhoria. Mas então, esse eu vejo assim também, sabe, o Reis, e você falando nessa questão da união, que é um ponto que a gente aqui em São José dos Campos, a gente bate bastante desde daquela luta que nós fizemos em relação à PLC 28, que se não fosse mudado o texto original que foi para o Senado, inviabilizaria esse tipo de serviço no nosso país, né? Só que é o seguinte, aí se formou algumas lideranças e dentro dessas lideranças alguns grupinhos, e as vaidades são muito grandes em cima do motorista por aplicativos, né? Eu acho que a gente tinha que quebrar essas vaidades e entender que a luta é única, né? Sim, concordo com você. As vaidades se afloraram muito, né, após esses eventos, mas eu estou sempre buscando convergir mais pessoas para o mesmo objetivo. Por quê? Se você pegar toda o conjunto jurídico de leis que foi feito no país desde a vinda da Uber, que foi a primeira para o Brasil, nenhuma lei visa a empresa, visa o motorista, pegar o motorista, taxar o motorista, onerar o motorista. Peraí, quem mais tem dinheiro é a empresa, mas quem mais tem que pagar é o motorista. Né? Então, o motorista paga com a segurança dele, porque a empresa sequer garante, as plataformas não respeitam sequer os direitos constitucionais. Por exemplo, não exclui o motorista sem o direito de defesa, desrespeitando o artigo 5º, inciso 55 da Constituição, direito da ampla defesa, né? Não respeita a questão da segurança do motorista, em saber aonde vai trabalhar, de que forma vai trabalhar, conforme o artigo 7º, inciso 22 da Constituição. Então, na verdade, elas se valem do poder dela, do poder econômico delas, e também do lobby político que elas fazem. Então, chegou a hora dos motoristas começarem a inverter o jogo, começarem também a discutir política, também começarem a fazer lobby político, tá? Veja bem, eu estou falando política, não estou falando de politicagem, de vir aqui falar baboseira, vender sonho, sabendo que lá na frente vai ser impossível de fazer, né? Então, na verdade, eu acho que a gente tem que convergir, sim, para uma melhora e uma criação da categoria. Tem que se tirar aí a fogueira das vaidades, né? Tem que se apagar a fogueira das vaidades e somar o maior número possível de pessoas justamente para fazer o que as empresas fazem contra a gente, lobby político. Isso aí. Ô Reis, o Du vai fazer uma perguntinha para você, mas antes dele fazer, eu só quero deixar 2 pontos no ar, né? Daí você pode me responder depois que o Du perguntar. O que você acha sobre a uberização, né, que esses aplicativos vêm fazendo em cima dos motoristas por aplicativos, e também a CPI de São Paulo aí? Du, deixa o Du fazer a pergunta primeiro, que eu invadi ele. Não, pode responder, depois a gente volta a falar. Bom, vamos lá. Com relação à uberização, eu só ganhou essa notoriedade por conta dos abusos das plataformas, que foi o que eu falei aqui. Se fossem respeitadas as autonomias, de fato a autonomia do motorista, ou seja, pagando o valor correto, né? O valor correto e o valor justo, por quilômetro e por minuto, garantindo a cobertura do custo de operação e minimamente uma margem de lucro para o motorista, não haveria precarização. Mas a partir da hora que a empresa quer controlar, ela quer determinar a forma que o motorista vai trabalhar, mas ela não quer ter a responsabilidade, então lembra que eu falei no começo da entrevista? Todo direito existe uma responsabilidade adjacente. Então, se a empresa quer ter o direito de mandar, de interferir, ela tem a responsabilidade para arcar. Então, sim, ela quer determinar o preço por quilômetro e por minuto, ela tem a responsabilidade de suprir as necessidades da operação. Combustível, óleo, né, manutenção do carro, já que ela quer determinar o preço. Se ela não quer determinar o preço,
fixar o preço que vai pagar para o motorista, então ela tem que pagar o valor correto e justo ao motorista pela operação. Esse é um ponto, né? Então, na verdade, a uberização é mais a gente fica sempre circulando na questão dos abusos promovidos pelas empresas, né? Ou seja, ela quer ter o direito de interferir, de mandar, de poder, de fazer, mas ela não quer assumir as responsabilidades. E quando isso ocorre numa relação entre o Golias e Davi, o Estado tem que intervir para garantir que o Davi não seja esmagado por Golias, né? Então, é mais ou menos essa linha da uberização. Eu acho que transformar em empregados das plataformas não é uma solução. Também acho que não. E toda vez que buscarem fazer isso é perigoso, porque Sim. É o seguinte, imagina só, André, você passa a ser empregado da plataforma. Ela vai falar, André, olha, amanhã, sexta-feira, você não vai rodar das 8 às 5 da manhã, das 8 da manhã às 5 da tarde. Você vai rodar das 10 da noite às 6 da manhã. E vai rodar numa área periférica ali, todo mundo sabe que é perigoso. Pô, e aí, vale a pena? Exatamente, eu também sou contra você ter esse vínculo empregatício com as plataformas, né? De qualquer forma, nós temos sim que buscar os nossos direitos, né? E a segunda pergunta foi em relação à CPI. O que você acha aí? Que aí é um formato que acharam no nosso país, né? De buscar as ilegalidades, né, que existe. O que você acha aí? Ó, veja só, uma CPI, se fosse no Congresso, talvez... Concordo plenamente. Tá? Sendo numa Câmara Municipal, existe uma série de limites que a Câmara Municipal tem que não vai adiantar em nada. Por quê? A lei municipal, a ação municipal não pode interferir dentro de uma empresa privada. Então, assim, se há o abuso, se há descumprimento de regra e tal, a CPI não pode fazer nada. Quando muito, pode fazer uma reclamação para o Ministério Público. Exatamente. Quantas já foram feitas? Muitas. Eu mesmo fiz uma. Eu também fiz. Então, vai ser mais uma denúncia. Óbvio, tem um peso maior, né? Uma denúncia feita para uma CPI para o Ministério Público recebe uma atenção melhor por parte do Ministério Público do que eu e você fazendo a denúncia, né? Mas o resultado final que eu vejo, o resultado final possível da CPI aqui em São Paulo, que eu vejo é o seguinte: hoje os motoristas aqui na cidade de São Paulo são isentos do ISS por conta de um acordo que foi feito e cobrado o uso do viário, né, 10 centavos por quilômetro, que depois acabou sendo instituído como geral. Então, as empresas recolhiam o ISS da atividade delas, mais os 10 centavos por quilômetro rodado. Essa CPI, o que pode acontecer? Pode acabar onerando o motorista. Por quê? Como as empresas se mudaram da cidade de São Paulo, foram para a cidade de Osasco, aqui, vizinha de São Paulo, o que vai acontecer? O ISS, se não for cumprida a portaria 147 da Receita Federal, ou seja, recolher o ISS no município do tomador de serviço, que seria São Paulo, vai tudo para Osasco. Sim. O que vai acontecer? São Paulo vai perder receita. Perdendo a receita, o que vai acontecer? Vai onerar, vai cobrar o motorista, vai cobrar ISS do motorista. Aí, vamos fazer uma continha básica, né? A prefeitura recebeu em 2019 350 milhões sobre os 10 centavos por quilômetro. É dinheiro, hein? É dinheiro. Vamos pegar 2020 por conta da pandemia, vamos desconsiderar, vamos manter a referência de 2019, porque a vida não vai ficar eternamente na pandemia, né? A gente vai ter que retomar. Então vamos pegar 2019 como referência, vamos considerar que tenha 100 mil motoristas rodando ativos na cidade de São Paulo. 350 milhões dividido por 100 mil vai dar 35 mil por ano, correto? Sim. A conta? Certinho. Se cobrarem 10 mil de ISS do motorista, já quebrou o motorista. Ou seja, na cadeia produtiva, o único que não ganha é o motorista, né? Exato, entendeu? Então, na verdade, assim, há boas intenções na CPI de se apurar, de se levantar, tudo, mas
na verdade, não está sendo tomado cuidado nenhum com quem é o prestador de serviço, o entregador, o motorista. E isso pode acabar implicando numa oneração maior para eles. Positivo. O Du, você tem uma pergunta? Então, o Reis, nós temos aqui, inclusive, em São José dos Campos, alguns motoristas que estão perguntando aqui através do nosso chat aqui, e é um problema que eu, particularmente, todo dia encontro, e muitos motoristas aqui em São José dos Campos encontram, pela proximidade de São Paulo em São José dos Campos, e por a gente ter aqui em São José dos Campos muita gente que trabalha em São Paulo. Então, de manhã, diariamente, a gente recebe solicitação de viagem para São Paulo. E você sabe que as viagens para São Paulo que a Uber nos dá, ela paga só a ida, né? E antes... Era importante que a gente ia para São Paulo e vinha com destino, pegando 3, 4 viagens, valeria a pena a gente ir. Hoje, com a impossibilidade da Uber estar, porque ela fica desligada para quem não é cadastrado em São Paulo, essas viagens não são aceitas. E os passageiros aqui de São Paulo, de São José dos Campos, acham que é corpo mole do motorista. E fico contra o motorista. Então, uma situação realmente horrível que a gente passa aqui diariamente. Eu queria saber de você aí, como é que foi feito isso, da onde saiu essa proibição e se ela não é ilegal. Não, veja só, motorista de São José dos Campos não é proibido de rodar na cidade de São Paulo, tá? Desde que ele atenda a regulamentação daqui. Então, por exemplo, aqui é exigido o Conduap, né, e o cadastro na prefeitura. Você simplesmente, como o Conduap, a emissão do Conduap ficou a cargo das plataformas, você tem que enviar um e-mail para as plataformas solicitando o curso do Conduap, concluindo o Conduap, você tem o certificado e as plataformas informam a prefeitura que você está apto a rodar na cidade de São Paulo. Mas, Paulo, eles pedem também endereço de São Paulo. Paulo, desculpe cortá-lo, mas eles pedem também o endereço de São Paulo. Além de que fica uma semana esperando a autorização da Uber. Desculpa, Paulo, mas fica uma semana esperando a autorização da Uber com o aplicativo desligado. Ou seja, nós temos que ficar pelo menos uma semana sem trabalhar para ter essa possibilidade de se cadastrar em São Paulo. E uma semana sem trabalhar, no meu caso, eu quebro. Não dá. Sim, não dá. Por isso, esse problema de São José é a maior comprovação de que a regulamentação tem que passar para o Estado e não para o município, e não permanecer no município. Deixar tão somente a fiscalização a cargo do município, mas a base de dados todas no Estado, com o governo do Estado. Esse foi o grande problema. Esse foi o grande problema que criou essa coxa de retalho, né? Quando regulamentaram a 13.640, acabaram deixando essa coxa de retalho, cada município fazendo o que quer, puxando a sua sardinha aí para sua brasa, e acabou criando muito problema. E vão criar mais. Se nós não fizermos algo urgentemente lá no nível federal, temos que ver que vamos sofrer mais represálias. Tem uma particularidade na votação da lei do PL 5587, que depois virou a lei 13.640, é que coincidentemente naquela semana que estava sendo votado, estava tendo um congresso de prefeitos, um encontro de prefeitos lá no Congresso. Aí os deputados, para fazer média com os prefeitos, colocaram que a regulamentação seria municipal. É óbvio, né? Tinha quase 1.500 prefeitos lá, os caras iam fazer média com os caras. Né? Mas sim, a gente tem que trabalhar para que haja alteração na lei federal, passando a regulação da atividade para o Estado, até porque todo motorista precisa ter a CNH, e quem tem a base de dados de motoristas e de veículos é o Detran. Então não precisa ficar reinventando a roda. Ô Reis, infelizmente é o nosso Brasil, né?
essa barganha que existe entre os políticos brasileiros, muitas vezes muitas vezes não, né? É o que prejudica a nossa população e os nossos trabalhadores. Mas eu quero entrar numa polêmica com você aqui, porque eu gosto, você é uma pessoa bem polêmica, né? Porque você tem conhecimento daquilo que você fala. Então, por isso, você tem o nosso respeito, né? E dentro das suas polêmicas, você vem sempre com a tese, né? E comprova aquilo que você defende. Você é a favor da regulamentação estadual, já delineado, né? Primeiro para que o dever os de estados casa, então logo tenhamos aí dessa profissão e os municípios eles com relação às apenas fiscalizem. Eu já sou a no favor local, que vá um pouquinho além, correta, que essa regulamentação ela venha a nível nacional, né, e que seja uma lei só para todos os estados e os estados e municípios pudessem fiscalizar. Né? Então eu vou estar encerrando Por que aqui. Que você é a favor mais uma vez aí, parabéns aí ao pessoal da FENAMAB. Estamos juntos, um grande abraço aí para vocês e vamos estar retornando. Vamos só ver se o Paulo vai falar mais alguma coisinha. Né? Não existe um cadastro nacional de motoristas. Tá? O CONTRAN e o DENATRAN, eles não têm uma base de dados deles. Eles acessam a base de dados dos estados. Tá? Por quê? Porque o volume é muito grande. Mas depois a gente vai estar falando também sobre a questão dos clientes, sempre batendo na tecla dos motoristas, mas existe um agravante. E o banco de dados geral dos clientes, como deve ser feito? Eu participei na reunião lá na Secretaria de Segurança Pública, então na época era o Átila, que ainda Imagina você ter que fazer um cadastro de ser vereador, o Natan, o Pedro e atualizar o seu título de eleitor, é uma lei federal. A turma, né, os mangangões aí da Secretaria de Segurança até o cartório Pública. eleitoral, E uma das dificuldades foi justamente achar um banco de dados único para a questão dos clientes. Então é isso aí, muitíssimo obrigado aí. Nós vamos estar encerrando hoje 4 de novembro, né, de 2021. Continuamos aqui com as nossas atividades dentro do Telegram, como já falei para vocês. Esse aí é um link lá do FENAMAB, vocês acompanhem sempre das terças e quintas-feiras, iniciando às 7 horas. Ok? Então tenham todos aí um excelente dia. Olha, e quer saber como é que você vem aqui pro Telegram? Tá aí o telefone embaixo, tem um link logo abaixo aí. Venha pro nosso Telegram, venha fazer parte aqui.